A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, nesse estudo, eu vou estar falando sobre o reino de Deus na Bíblia, a centralidade bíblica do reino de Deus. Vamos ver o que é realmente o reino de Deus. Vamos ver muitos textos aqui falando sobre o reino de Deus. Iniciando com o texto de Marcos 1, 14 a 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus veio pregando o reino de Deus, que estava próximo e que para entrarmos nesse reino é necessário crer no evangelho e nos arrepender dos nossos pecados e crer nele também para entrar nesse reino. E também uma dúvida que as pessoas talvez possam ter em relação ao reino de Deus é a seguinte: o reino de Deus já veio ou o reino de Deus virá ainda no futuro? Porque tem texto que fala que o reino de Deus virá, está próximo, mas vai ter textos que vão dizer que o reino de Deus está em nós, no nosso meio. Como entender isso? Já veio ou virá? Na verdade, são as duas coisas. O reino de Deus já veio e ele também virá. Como assim? Inicialmente, o reino se inicia dentro de nós, pelo Espírito Santo, quando cremos no Evangelho, quando aceitamos a Cristo, nascemos de novo, podemos enxergar o reino de Deus, a realidade desse reino, e podemos provar os poderes do mundo vindouro. Então, se hoje nós podemos expulsar demônios, curar os enfermos como filhos de Deus, manifestar os poderes de Deus aqui na presente era, é porque o reino de Deus chegou primeiramente dentro de nós, nos nossos corações, para fazer uma mudança em nós primeiro. Mas o reino também, ele virá, ele vai ser estabelecido, literalmente, o reino de Deus no futuro, onde Jesus será o rei desse reino. Ele é o rei dos reis. E ele vai reinar para o todo sempre. Então, inicialmente, o reino começa dentro de nós, mudando nós, mas ele virá literalmente no futuro. E aqui é um texto de Clemente de Roma. Esse aqui nesse estudo, nesses slides, vão ter alguns textos que são dos pais da igreja, que são os primeiros cristãos, ali do século I, século II, alguns do século III. E quem são esses? São discípulos dos apóstolos e discípulos dos apóstolos que receberam o ensino ainda íntegro deles, que ensinaram as mesmas coisas. Isso aqui é antes de Igreja Católica existir. Então, ali está o nome padre, mas a palavra padre significa pai. Não tem nada relacionado com a Igreja Católica isso, até porque se você for ler os escritos desses primeiros cristãos, dessa igreja primitiva, você vai ver que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Então, até o século III, ali mais ou menos, eles mantinham o ensino correto que eles receberam dos apóstolos e do discípulo dos apóstolos. Era a primeira, segunda geração de discípulos. Eles mantinham a verdade ainda. Antes da apostasia entrar na igreja, antes da igreja se corromper, antes de igreja católica. Isso aqui, então, o texto de Clemente de Roma, ali é 1 Coríntios 42, 13, que diz assim. Vamos ver como que eles entendiam sobre o reino de Deus. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Eles receberam instruções e, repletos de certeza por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Então eles criam que o reino de Deus estava para chegar ainda.
Ainda não tinha sido estabelecido de fato. E o Senhor Jesus pregou o reino, ensinou para os apóstolos ensinaram para os seus discípulos e passaram e chegou até eles. E fala aqui da certeza dada pelo Espírito Santo, eles já estavam provando os poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6 vai falar daqueles que provaram os poderes do mundo vindouro. Então os poderes já nos alcançaram do mundo vindouro. Mas o reino de Deus ainda será estabelecido no futuro. Esse reino, ele foi planejado e estabelecido como propósito na eternidade. Vamos ver que isso aqui é eternidade passada, antes de Deus criar as coisas ainda, antes de Deus criar o mundo. E Deus planejou todo o seu reino na eternidade. Efésios 3:11 diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus estabeleceu um propósito eterno em seu Filho, Jesus Cristo. Na eternidade, antes dele começar a criar o mundo, antes de criar o homem, antes de fazer a separação ali do firmamento, das águas de cima, águas de baixo. Esse propósito, esse plano que Deus criou, que ele criou em Cristo, ele não estabeleceu esse propósito em Adão, em Israel, em Moisés. Apesar de Israel ter pecado, Deus sabia que Israel ia ter pecado. Sabia que Adão iria falhar também, iria desobedecê-lo. Mas Deus, sabendo de tudo, que ia acontecer pela sua presciência, ele já elabora um plano em Cristo, uma solução em Cristo, para toda a humanidade, tanto judeus como gentios. E esse propósito é eterno, ele não muda. Aquilo que Deus planejou na eternidade, ele vai fazer, independente do homem ter errado, de Adão ter pecado, de Israel ter falhado naquilo que Deus chamou eles para fazer. Independente das falhas dos homens, do pecado humano, Deus vai agir de acordo com o propósito que ele estabeleceu, que é eterno. Então Deus não perdeu o controle das coisas, apesar de Adão ter pecado, de Israel ter falhado. Deus já sabia disso, ele não perdeu o controle, ele estabeleceu esse plano em Cristo e sabia que Cristo iria ser fiel. Vamos ver agora 1 Coríntios 2:7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Deus, essa sabedoria de Deus, estava oculta ali na eternidade, em mistério. Aqui fala antes dos séculos, antes do tempo começar a ser contado, antes da criação. Deus já ordenou isso, toda essa sabedoria para a nossa glória. Nossa quem? Os filhos de Deus, tanto judeus como gentios. Não é só os judeus, não é só Israel que está envolvido nesse plano que ele criou. Continuando, Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Mais uma vez fala de um mistério, está falando do reino aqui de Deus. Claro que está falando de Jesus também, porque o propósito eterno foi estabelecido em Cristo, e Cristo Jesus é o rei desse reino. Estava oculto, e agora, com o passar quando Deus criou o mundo, e foi passando os séculos, os milênios, e Deus foi falando com seus profetas, falou com Abraão, Isaac, Jacó, falou com Moisés, falou com os profetas, os patriarcas. Ele foi revelando esse plano através das épocas, ainda que eles não entendessem em plenitude esse plano. Deus ia revelando
progressivamente esse plano, esse mistério que estava oculto. Está em todo o Antigo Testamento esse mistério. Só que ele vai ser revelado plenamente na plenitude dos tempos, quando Cristo vem e ensina os mistérios de Deus aos filhos de Deus, aos seus santos. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Mais uma vez aqui, fala do mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Isso aqui é antes da criação, era um segredo ainda. A partir de quando Deus começa a criar, ele cria Adão, ele já começa a revelar esse mistério. E esse mistério é plenamente revelado na nova aliança com Jesus, que ele vem revelar os mistérios de Deus plenamente, iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender esse mistério. Agora esse é um texto de Irineu de Leão, isso aqui é no século II depois de Cristo. É do livro Contra as Heresias, são 5 livros em um, aqui já é o livro 5, capítulo 1. Vamos ver o que esse pai da igreja falava. Não teríamos absolutamente podido aprender os mistérios de Deus se o nosso mestre, permanecendo o verbo, não se tivesse feito homem. Mais uma vez falando dos mistérios de Deus. E que Jesus, encarnando, se fazendo homem, revelou esses mistérios para nós. Com efeito, nenhum outro nos podia revelar os segredos do Pai, a não ser o seu próprio verbo. Está falando de pai e filho aqui. Quem mais conheceu os pensamentos do Senhor? Ou quem mais foi o seu conselheiro? Por outro lado, não era possível aprender a não ser vendo o nosso mestre e percebendo com nossos ouvidos a sua voz, para que, imitando as suas ações e praticando as suas palavras, tivéssemos comunhão com ele e dele, que é perfeito antes da criação. Então foi com a vinda de Jesus que o mistério foi plenamente revelado, ainda que estava em oculto ali nas gerações, mesmo Deus anunciando, o seu povo não entendia completamente esse propósito de Deus, mas agora, na vinda de Jesus, ele revela plenamente os mistérios de Deus sobre o seu reino, o eterno propósito de Deus. Aqui vai falar também que ele é perfeito desde antes da criação. Então Jesus, como ele não é o primeiro ser a ser criado ali, ele é eterno junto com o Pai. Tem pessoas que vão pegar um texto de Colossenses, onde fala que é o primogênito de toda a criação, mas ali não está falando no sentido de ele ser primogênito, no sentido dele ser o primeiro a ser criado, mas sim que Deus criou todas as coisas através dele, iniciou a sua criação através dele, que dele, para ele são todas as coisas, ele é que tem a preeminência, ele é que sustenta todas as coisas. Ele é que governa toda a criação. É nesse sentido, ele tem a primazia em tudo. E não que ele é o primeiro a ser criado. Jesus não foi criado. Ele é eterno junto com o Pai. E aqui vamos ver as eras estabelecidas. Vai falar da eternidade passada, onde Deus estabeleceu o seu propósito. E vai falar de uma eternidade futura, que é onde o propósito é plenamente concretizado. E entre a eternidade passada e a eternidade futura, nós temos uma contagem de tempo, que é onde Deus... A eternidade é onde o tempo não é contado. Não podemos entender que é uma eternidade plenamente. Mas, lá no Salmo 90 vai falar assim que de eternidade a eternidade, antes que os montes se formassem, tu és Deus. Então vai falar de eternidade a eternidade, eternidade passada, eternidade futura. Só que entre essas duas eternidades,
Tem um período, uma contagem de tempo que nós vivemos. Deus não está preso ao tempo, ele é eterno. Ali fala, haja luz, quando Deus começa a criar a fundação do mundo. E tem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto, o sexto e o sétimo. E é onde ele descansa de sua obra no sétimo dia. Então, ele estabelece o seu propósito na eternidade e na fundação do mundo ele já começa a revelar esse propósito. Ainda que em mistério, mas começa a revelar. E é progressiva essa revelação. A Bíblia também fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, logo na fundação do mundo, ali em Gênesis, nos 7 dias da criação, já prefiguravam 7 milênios da era humana. A gente vê que de Adão até Abraão, 2000 anos se passaram. De Abraão até Jesus, 4 milênios se passavam. É o quarto dia, profeticamente falando. E no quarto dia, Deus criou os 2 luminares, o Sol e a Lua. E a Jesus, no quarto milênio, ele vem para estabelecer a nova aliança. Então ali já prefigurava a troca de alianças, da antiga aliança para a nova aliança. E de Jesus até a volta dele, 2000 anos, que é o tempo que nós estamos vivendo, estamos prestes para entrar no 7º milênio. Vai ter aí o 7º dia representa, que é um dia de descanso, representa o reino milenar de Jesus, que é o reino de Cristo, que será estabelecido aqui na terra, onde ele vai reinar no trono de Davi. Então esses 7 dias já prefiguravam todos esses milênios, e vemos ali que do primeiro ao 6º dia, houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Então, do primeiro ao 6º dia, tem luz e trevas. Do primeiro milênio ao até o fim do 6º milênio, tem luz é um reino de... Ainda tem trevas e luz. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz do mundo. Então tem trevas e tem luz. Mas no 7º dia vai falar que não fala que teve tarde e manhã. É um dia que só tem luz. E já fala também do reino de Deus, onde não haverá mais trevas, onde os reinos do mundo passarão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Continuando, só voltando aqui, e vai falar do 7º milênio, passando os 1000 anos, esses 7.000 anos, vai se iniciar a eternidade futura. Claro que mais para frente a gente vai entender melhor isso. Vamos ver aqui agora sobre o que Barnabé fala sobre o 7º dia. Epístola de Barnabé, capítulo 15, 1-5. Ainda sobre o sábado, o 7º dia, como a gente viu ali, está escrito no Decálogo, os 10 mandamentos, que Deus o entregou pessoalmente a Moisés, sobre o Monte Sinai. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e coração puro. Em outro lugar ele diz, se meus filhos guardarem o sábado, então estenderei sobre eles a minha misericórdia. Ele menciona o sábado no princípio da criação. Em 6 dias Deus fez as obras de suas mãos e as terminou no 7º dia. E nele descansou e o santificou. Prestai atenção, filhos, sobre o que significa terminou no 7º dia. Barnabé vai explicar o que significa o 7º dia da criação, que Deus descansou nesse dia e santificou ele. Isso significa que o Senhor consumará o universo em 6.000 anos, pois um dia para ele significa 1000 anos. Ele próprio atesta, dizendo, eis que um dia do Senhor será como 1000 anos. Portanto, filhos, em 6 dias, que são 6.000 anos, o universo será consumado. E ele descansou no 7º dia. Isso quer dizer que seu filho, Jesus, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, aqui está falando do anticristo,
período da grande tribulação, antes da volta de Jesus, quando vier para pôr fim ao tempo do iníquo, para julgar os ímpios e mudar o sol, a lua e as estrelas, então de fato repousará no sétimo dia. Então foi tudo aquilo que a gente tinha visto ali nas eras estabelecidas. Isso era como a igreja primitiva compreendia sobre os dias da criação, sobre o sétimo dia. E é o que está escrito. Um dia para o Senhor como 1000 anos. Cada dia ali representa 1000 anos da era humana. 6.000 anos, em 6 dias, 6.000 anos o universo será consumado. E o sétimo dia, que é o sétimo milênio, Jesus vem para reinar. Por fim ao tempo do anticristo, para julgar os ímpios. E aqui fala de mudar o sol, a lua, as estrelas. Aqui fala do dia do Senhor, que é o dia da volta de Jesus. O dia da ira, onde o céu se enrola como pergaminho, o sol se escurece, a lua não dá a sua luz, as estrelas caem do firmamento. Isso é a transição para o sétimo dia, o sétimo milênio, com o reino de Jesus. Promessa que consta no Evangelho sempre foi anunciada. Atos 13:32. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais. Quando os apóstolos ensinavam sobre o Evangelho, eles pregavam usando o Antigo Testamento. E o Evangelho já foi anunciado aos nossos pais. Quem são os nossos pais? Nossos antepassados? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas. Todos eles ouviram o Evangelho, ainda que não em plenitude como ouvimos hoje, mas o Evangelho foi anunciado a eles também, em mistérios. Então, quando Jesus vem anunciando o Evangelho, ele não está trazendo coisa da cabeça dele, coisa nova, ele vem pregando o que já estava sendo anunciado na Escritura pelos profetas. Ele vem revelando os mistérios de Deus que estavam contidos nas Escrituras. As boas novas, a boa mensagem, que já foi toda anunciada no Antigo Testamento. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Aqui fala dos filhos de Deus, que Deus nos escolheu para sermos ricos em fé, que nós somos herdeiros de um reino e que ele prometeu dar esse reino aqui aos que amam. E é um reino que está prometido em todas as Escrituras. Não é Jesus que começou a falar do reino. Ele falou de acordo com a lei, os salmos e os profetas. A imutabilidade da promessa. Vamos aqui. Nós vimos sobre o eterno propósito, vimos sobre um reino que Deus prometeu já desde os nossos antepassados, em toda a Escritura. E aqui em Hebreus 6,16 diz assim: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Qual que é o contexto desse texto? Esse texto está falando da aliança e do juramento, da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus prometeu a Abraão uma descendência, e que a descendência dele seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, que a descendência dele herdaria toda a terra que ele peregrinou, e que a sua descendência conquistaria as cidades dos seus inimigos. A gente vê isso em Gênesis, desde Gênesis 12 e vários capítulos adiante. Aqui, Gênesis 22, quando Abraão é provado, que Deus pede para oferecer o seu filho Isaque, o filho da promessa, em holocausto. Abraão vai lá no monte, está para
oferecer Isaque, e Deus vê a fidelidade de Abraão. E Deus jura por si mesmo. Deus prometeu para Abraão, só que Deus não havia necessidade de Deus jurar. Porque sempre que Deus promete, ele cumpre. Mas para mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quem que são os herdeiros da promessa? Nós, os filhos de Deus, o corpo de Cristo, a descendência de Abraão, veremos isso mais nas próximas aulas. Imutabilidade do seu propósito. Lembra do eterno propósito que Deus estabeleceu na eternidade em Cristo? Tem a ver com isso. É o propósito que Deus estabeleceu. E quando Deus faz aliança com Abraão, para mostrar que esse propósito não muda, apesar de todos dos erros, dos pecados dos homens, Deus jura por si mesmo, ele tem que cumprir isso. Tudo que Deus prometeu para Abraão, ele tem que cumprir. E vamos ver mais nas próximas aulas o que é essa promessa de Deus a Abraão. Vamos ver com mais detalhes depois em outras aulas. Mais um texto de Irineu de Leão, contra as heresias, livro 5, capítulo 30. O Senhor virá do alto do céu sobre as nuvens, na glória do Pai, e o lançará no lago de fogo com todos os seus seguidores. Aqui está falando da volta de Jesus, ele vindo em glória com seus anjos, em nuvens, e vai lançar no lago de fogo o anticristo e os seus seguidores. Estava falando do tempo da grande tribulação que acabou, Jesus veio e condenou eles. Para os justos, trará os tempos do reino, ou o reino que será estabelecido no futuro. Isto é, o repouso do sétimo dia santificado. Lembra? Cada dia é como 1000 anos. O sétimo dia representa o sétimo milênio, que é o reino de Cristo. Um reino de paz, justiça, alegria, um reino de luz. E dará a Abraão a herança prometida. Aquele reino, diz o Senhor, ao qual muitos virão do Oriente e do Ocidente para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Interessante que fala que dará a Abraão a herança prometida. Então aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele tem que cumprir. Deus não mudou o plano ao longo das gerações. Deus, quando Jesus veio, não mudou o que Deus falou para Abraão. Jesus vem para confirmar aquilo que já foi falado para Abraão, Isaque e Jacó, para os profetas. Ele vem lançar luz às promessas que Deus fez a eles. E aqui fala de um reino aqui fala dos gentios fazendo parte do povo de Deus. Judeus e gentios fazendo parte desse povo. A herança preparada na fundação do mundo, do início ao término do fim do mundo. Gênesis 1, 2 a 3. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. É o que já temos visto sobre os dias da criação, o que eles significam. E aqui está primeiro até o sétimo dia, e tem o oitavo dia também. O que significa isso? O oitavo dia nada mais é que é o primeiro depois do sétimo. A gente vai ver em alguns textos da Escritura falando sobre o oitavo dia. O oitavo dia ele representa a eternidade. Depois do sétimo dia, que representa o sétimo milênio, reino milenar de Cristo, tem o juiz do trono branco, o juízo final. E depois disso vem a eternidade, que representa o dia eterno, o oitavo dia. Vamos ver aqui sobre as 3 fases do nosso mundo. Temos o mundo antes da queda, que foi preparado para Adão, sem pecado. O mundo atual, onde o pecado predomina.
e o mundo vindouro, que está por vir, que é o reino de Deus. Vamos entender o que significa a palavra mundo. Algumas pessoas podem achar que quando a Bíblia fala sobre mundo, está falando do planeta Terra. Esse mundo que Deus criou, essa terra que Deus criou. Só que quando a Bíblia fala de mundo, na maioria das vezes está se referindo ao sistema que está vigente, ao sistema de coisas que domina em cima da Terra, do planeta. Por exemplo, João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo para que todo aquele que enviou o seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3,16. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho único, unigênito. Mas lá em 1 de João capítulo 2 vai falar para nós não amarmos o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Será que está se contradizendo? Claro que não. Quando Deus fala que amou o mundo de tal forma, ele amou a humanidade, as pessoas, e não esse sistema, essa presente era maligna que vivemos, onde o mundo jaz no maligno. Não é o mundo do pecado, não é esse tipo de mundo. O mundo que Deus amou é a humanidade. Agora, quando fala para nós não amarmos o mundo, está falando para nós não amarmos o pecado, as coisas atuais do mundo, não sermos amigos do mundo. Então tem que ver o contexto que está falando. Então, aqui mundo é o sistema por cima, é o sistema que está vigente na Terra. Então o mundo antes da queda era um mundo perfeito, não tinha pecado, Adão não tinha desobedecido a Deus, vivia ali no Éden em harmonia com os animais. Temos o mundo atual, que a gente pode dividir também em duas etapas aqui, que é o mundo pré-diluviano e o mundo pós-diluviano também, que é a partir de Noé até a nossa época. Pedro vai falar na sua carta sobre o mundo antigo afogado em águas. Então, o mundo atual se refere ali daquela época antes do dilúvio também e depois do dilúvio, onde o pecado predomina. Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, Satanás é o príncipe desse mundo, mas Deus não perdeu o controle de todas as coisas. E a gente tem um mundo vindouro, o reino de Deus, que está para vir, para ser estabelecido na Terra. E a gente pode dividir também ali, colocar o milênio, que é um período de transição para a eternidade. E a eternidade também, que é onde o propósito de Deus se cumpre plenamente. A preparação do reino de Deus. O reino foi preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui é o texto que fala da volta de Jesus, que ele vai se assentar no trono da sua glória, quando ele vier com seus anjos. O trono da sua glória está falando do trono de Davi. Então é quando Jesus vem como rei para reinar e tomar posse do reino. Ele fala que o reino está preparado desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer? Fundação do mundo está falando da criação, dos 7 dias da criação. Que ali Deus já formou o protótipo do seu reino. Se a gente quiser entender melhor sobre o reino de Deus, a gente tem que olhar para o Éden, para a criação, para Adão e Eva, para os 7 dias da criação. Porque o reino está pronto desde a fundação do mundo.
Toda a estrutura do reino já foi mostrada ali, em mistério, mas foi. E hoje podemos compreender isso. Deus, quando criou Adão e Eva, ele abençoou o casal, disse para eles serem fecundos, para gerarem filhos, e eles teriam autoridade sobre esses filhos para ensiná-los sobre a lei de Deus, falar sobre dominar os animais, para encher toda a terra e sujeitar a terra. Então, todas as 4 dimensões do reino de Deus, podemos ver ali no Éden, com Adão e Eva. Deus como rei, Adão e Eva como governo, que Deus dá essa autoridade para eles governarem sobre a terra. A gente vai ver as nações, o povo desse reino, que seria governado por Adão e Eva, que é a figura de Cristo, a igreja. E a própria terra, que é o território do reino de Deus, as 4 dimensões do reino. Isso é o protótipo do reino. Se Adão não pecasse, eles iriam gerar filhos, esses filhos estariam sujeitos à autoridade deles, de Adão e Eva. Os animais não seriam ferozes, não entraria maldição no mundo. Isso é o que veremos mais adiante, melhor. Hebreus 4:3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui fala de um descanso que nós entramos e fala de um descanso futuro também, que nós ainda entraremos. E Hebreus 4 vai falar sobre para nós nos esforçarmos para entrar nesse descanso. Pela fé em Cristo nós já entramos no descanso, só que vai falar do descanso do 7º dia, que é o reino de Deus, o reino de Cristo, que é o descanso de fato concretizado, que ainda falta a gente entrar. Então fala do reino que chegou primeiro interiormente dentro de nós, em nossos corações, e que fala do reino que será estabelecido futuramente. E vai falar também a mesma coisa, que as obras de Deus foram concluídas desde a fundação do mundo. O reino anunciado desde o princípio. O reino anunciado em mistério antes de Jesus. Isaías 46:10, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aqui está falando do eterno propósito que Deus estabeleceu na eternidade em Cristo Jesus, e que ele vai cumprir esse propósito que estabeleceu. O conselho dele permanecerá de pé. E desde o princípio, desde a criação, ele vem anunciando o que vai acontecer. Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, se a gente quer entender melhor sobre o fim das coisas, o reino de Deus futuramente, sobre escatologia, a gente tem que estudar o que Deus fez no princípio. Porque Deus já mostra ali o protótipo de todas as coisas. Só um momento. Mais um texto de Barnabé. Com efeito, por meio dos profetas, o Senhor nos fez conhecer o passado e o presente, e nos fez saborear antecipadamente o futuro. Vendo que uma e outra coisa se realizam conforme ele falou, devemos progredir no seu temor de maneira mais rica e mais elevada. Percebe que ele fala aqui, por meio dos profetas, o Senhor nos fez conhecer o passado e o presente e saborear antecipadamente o futuro.
É aí que está a importância da gente estudarmos os profetas, o que que eles falaram, o que que Deus falou através do, o que que eles falaram, o que que eles profetizaram através do Espírito de Cristo que neles estava. Os profetas, eles são luz para a gente entender sobre escatologia, sobre o tempo do fim, sobre o reino de Deus. Então, para a gente entender sobre o reino de Deus, tem que estudar os profetas. Daniel e o reino eterno que jamais será destruído. Daniel 2, 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Olha a palavra reino aí, já estava sendo anunciada no Antigo Testamento. Daniel já falou do reino. Não é Jesus que começa a falar do reino. Jesus vem pregar o que os profetas já anunciaram, confirmar o que eles já falaram. E o que esse texto está falando? Ali em Daniel 2, vai falar do sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve. E Daniel interpreta, com a ajuda de Deus, esse sonho. E ali fala de uma estátua que tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés misturado com barro e ferro, e os 10 dedos da estátua, que também é ferro misturado com barro. Ali Deus já estava mostrando, desde a Babilônia, que era a cabeça de ouro, os reinos que sucederiam até o tempo do fim. Então a cabeça de ouro, ali na época de Nabucodonosor, que é a Babilônia, os peitos e os braços de prata era o reino da Média e Pérsia, que conquistou a Babilônia, o ventre e as coxas de bronze estava falando do reino da Grécia, que conquistou a Média Pérsia. As pernas de ferro está falando do reino de Roma, que conquistou também o Império Grego. E todos os impérios a partir de Roma que seguiram, até chegar nos pés, que é ferro misturado com barro, que é onde nós estamos. E os 10 dedos são os 10 reis que surgirão desse último reino. Então, antes de Jesus voltar, teremos 10 reis que surgirão no mundo para governar, e o anticristo se levanta depois que esses 10 reis vier. Mas aqui fala, depois, nos dias destes reis, que está se referindo aos 10 dedos da estátua, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Ali vai falar de uma pedra que é cortada sem auxílio de mão humana, sem auxílio algum, que vem do céu até a terra e bate nos pés da estátua. E toda a estátua é destruída, e o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, tudo é feito vira pó e o vento leva. E essa pedra que bateu na estátua, ela enche toda a terra. Aqui está falando do reino de Jesus que virá e vai consumir todos estes reinos humanos e vai encher toda a terra. Então Daniel já estava profetizando o reino de Cristo que seria estabelecido, que será estabelecido em toda a terra. Vamos ver o que Irineu de Leão fala sobre isso também. Se, portanto, o grande Deus deu a conhecer o futuro por meio de Daniel e o confirmou por meio de seu filho, se o Cristo é a pedra que se desprendeu sem intervenção de mão alguma, aquele que deve aniquilar os reinos temporais e introduzir o reino eterno, isto é, a ressurreição dos justos, o Deus do céu diz, suscitará um reino que nunca jamais será destruído.
Era assim que eles interpretavam a profecia de Daniel. A pedra é Jesus, é Cristo, que vem com o seu reino, que vem para aniquilar os reinos humanos, temporais. E a partir disso, o mundo já não vai mais jazer no maligno. Será um reino de luz somente. Satanás será preso por 1000 anos. O reino, o alvo a ser buscado a partir de Jesus. Lucas 12, 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, assim como Deus confiou o reino a Jesus, Jesus confia o reino a nós, os filhos de Deus, a igreja. Nós somos cordeiros com Cristo, da mesma herança. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Jesus foi enviado para anunciar o reino de Deus. Ele veio para morrer pelos nossos pecados e nos salvar? Sim, mas não é só isso. Ele veio para anunciar o evangelho do reino de Deus. Ele vem para pregar o reino. Lucas 13, 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus, através da fé em Cristo, crer em Cristo, no evangelho, se arrepender, a gente nasce de novo, a gente pode enxergar o reino de Deus. Só que também é necessário esforço para entrar nesse reino. É necessário santificação, negar a si mesmo, lutar contra o pecado. Não é apenas aceitar Jesus. Tem um esforço para vencer, para perseverar até o fim na fé. Para entrar pela porta estreita. E muitos vão entrar pela porta larga. Não vão entrar pela estreita. Mateus 6, 9 a 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui é Jesus ensinando os discípulos a orar, uma oração modelo. Uma das coisas, das orações que ele ensina aqui é clamar pela vinda do reino. Venha o teu reino. Para que a vontade de Deus seja feita na terra, como ela é feita no céu. Então, Jesus nos ensinou a clamar pela vinda do reino. Jesus não nos ensinou para Deus nos levar daqui até o céu, mas que o reino de Deus que está no céu seja estabelecido aqui na terra, e será futuramente. E então a vontade de Deus será feita plenamente aqui na terra, de verdade, porque agora não é feito, o mundo jaz no maligno. Mas futuramente o reino será estabelecido e a vontade de Deus será feita na terra. Vamos ver Inácio aos Romanos, século II. Amemos os profetas, porque eles também anunciaram o evangelho. Esperaram nele e o aguardaram. Tá vendo a importância de a gente ler os profetas e estudá-los? Eles anunciaram o evangelho, anunciaram o reino, profetizaram pelo Espírito de Cristo. Crendo nele foram salvos, permanecendo na unidade de Jesus Cristo, santos, dignos de amor e admiração, receberam o testemunho de Jesus Cristo, foram admitidos no evangelho da nossa esperança comum. Então, eis aí a importância de ler os profetas, Sofonias, os profetas menores, os maiores. Ali vai falar do reino, vai falar do evangelho, tudo em mistério, mas vai falar. A evangelização por meio do reino. Atos 8, 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, olha como era feito, como era a pregação ali na igreja primitiva. Falava-se de Jesus, claro, tem que se falar de Jesus, mas falava-se também a respeito do reino de Deus. Só que hoje, na maioria das vezes nas igrejas, só se fala de Jesus. E ainda que se fale sobre, use o nome reino, as pessoas não têm uma compreensão do que é realmente o reino de Deus, de fato. Tem que falar de Jesus, porque é através de Jesus que a gente entende sobre arrependimento, sobre fé, sobre novo nascimento, sobre perdão, sobre amor. A gente tem que sermos semelhantes a Cristo, imitá-lo. Só que não é só isso, a gente tem que estudar sobre o reino também. A gente nasce de novo para poder ver o reino. Não é só falar de Jesus, tem que falar de Jesus e do reino. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Atos 28:23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até à tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Olha como Paulo pregava aqui também. Ele falava de Jesus e do reino de Deus. E como que ele pregava? Pela lei, pelos profetas. A Bíblia deles ali naquela época era Gênesis a Malaquias, não tinha um Novo Testamento formado ainda. Então eles pregavam. Paulo não chegava ali nas sinagogas ou quando ia ensinar em qualquer lugar, ele não falava, abre aí na primeira carta de Pedro, ou na minha primeira carta aos Coríntios. Eles ensinavam usando o Antigo Testamento. Então essa ideia de que agora a gente só tem que estudar o Novo Testamento, que o Antigo Testamento é só para judeu, que era coisa só para Israel, que agora com Jesus Deus mudou o plano das coisas, isso não tem nada a ver. Isso está errado. O Novo Testamento é importante, é claro, a gente tem que estudar. Ele vai ajudar a entender o Antigo Testamento, vai lançar luz no Antigo Testamento. São os dois que a gente tem que estudar. Atos 28, 30 a 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa. Falava de Jesus, que para entrar no reino tem que falar de Jesus, para nascer de novo, e falava do reino de Deus também. Então não é só falar de Jesus, tem que falar de Jesus e do reino. E a gente tem que compreender esse reino, não é só falar a palavra reino. O reino foi anunciado desde o Éden. Tem uma estrutura ali, Deus anuncia o fim desde o princípio. Justino Mártir, segundo século também. Com efeito, Cristo, como eu vos demonstro por todas as Escrituras, é chamado Rei e Sacerdote, Deus, Senhor, Anjo, Homem, Supremo General, Pedra, Menino recém-nascido. Dele se anunciou que primeiro nascido passível devia depois subir ao céu, e daí há de vir novamente com glória, possuir um reino eterno. Aqui está falando tanto da primeira vinda de Jesus, nascido passível, e da segunda vinda, que ele vai vir com glória para estabelecer o seu reino. E que em toda a Escritura o Filho de Deus já aparecia como anjo, como Supremo General. Já ele era o anjo do Senhor que aparecia.
E ele é o rei e sacerdote, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os santos terão o direito de reinar com Jesus. Vemos que Jesus é o rei desse reino, só que nós, a igreja, os filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, temos a mesma herança com Cristo. Se vencermos, se perseverarmos até o fim, teremos o direito de reinar com Jesus. Apocalipse 5, 9 a 10. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Jesus nos comprou com seu sangue, para nos fazer pessoas de todas as tribos, povo, língua e nação. Não é só judeus, é judeus e gentios em Cristo, para serem reis e sacerdotes. Para quê? Para reinar junto com Cristo sobre a terra. Aqui estão as 4 dimensões do reino também. Deus é o rei, Cristo e a igreja é o governo desse reino, são os reis e sacerdotes. Vai ter as nações do reino que serão governadas pela igreja, e a terra é o território desse reino, que foi anunciado no Éden, é o que vai acontecer no futuro. Cristo, grande é esse mistério, porém eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, está falando ali do casamento de Adão e Eva. Adão já prefigurava Jesus, Eva prefigurava a igreja, e eles reinando sobre a terra, sobre pessoas que eram seus filhos que eles teriam, eles sendo sacerdotes intermediando entre Deus e os filhos deles. Mas ali já está mostrando o protótipo do reino que acontecerá no futuro. Cristo é a igreja reinando sobre pessoas na terra, sendo reis e sacerdotes. Então, apesar de Adão ter pecado, Israel ter falhado, Deus não foi pego de surpresa. Quando ele estabeleceu o eterno propósito, ele já sabia que ia acontecer isso. Justino Mártir. Até vós, apenas ouvindo que esperamos um reino, logo supondes que sem nenhuma averiguação que se trata de reino humano, quando nós falamos do reino de Deus. Isso aparece claro pelo fato de que, ao sermos interrogados por vós, confessamos ser cristãos, sabendo que tal confissão traz consigo a pena de morte. Isso aqui é uma apologia que Justino Mártir estava escrevendo, falando da perseguição dos cristãos naquela época, no segundo século. De fato, se esperássemos um reino humano, o negaríamos para evitar a morte e procuraríamos viver escondidos, a fim de conseguir o que esperamos. Mas como não depositamos nossa esperança no presente, não nos importamos que nos matem, além do que, de qualquer modo, haveremos de morrer. Aqui Justino estava falando da perseguição, fala que não importa que matem os cristãos, porque vamos morrer de qualquer jeito, mas um dia ressuscitaremos e reinaremos com Cristo, e que o reino que esperamos não é desse mundo, mas é de origem celestial que virá e será estabelecido na terra. Então chegamos ao fim aqui de mais um vídeo, de mais um estudo sobre o reino de Deus. Isso aqui é uma introdução a esse assunto, é claro que tem mais coisas para falar. Espero que você possa ter compreendido um pouco melhor sobre o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.